Ok, olá a todos. Muito bem, vou gravar aqui uma aula que é sobre escalas termométricas, que é esse assunto inicial aí que a gente tem trabalhado aqui com vocês no segundo ano. Muito bem. Quando a gente fala de escalas termométricas, a gente está falando de escalas onde a gente pode medir a temperatura das coisas. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, no Polo Norte é conhecida ali uma região com baixa temperatura, então seria o que a gente fala que é extremamente frio lá, certo? Então tem gelo, tem neve, tem temperaturas bem baixas, significa que lá é muito frio, ou pra gente, a gente sentiria muito frio lá. Então há uma estimativa aí de temperatura no Polo Norte que pode atingir em torno de menos 40 graus Celsius ou até temperaturas menores que essa. Então temperaturas negativas em graus Celsius são temperaturas extremamente frias. Agora, quando você tá se alimentando, por exemplo, então a temperatura do seu alimento ela pode variar, né? Mas eu diria uma estimativa, a temperatura do seu alimento ali em torno de 34 graus Celsius é uma temperatura agradável de se alimentar. Agora, quando você deixa ali a água no fogão por um tempo e depois ela começa a entrar em ebulição, ou seja, começa a sair esse vapor que você consegue enxergar, ali a temperatura atingiu já os seus 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água. Muito bem, então você vê que aqui está aumentando a temperatura, né? Antes era negativo, menos 40 graus Celsius, aí você aumenta para 34 graus Celsius, aí depois aumenta para 100 graus Celsius. Se você continuar aumentando 100, 110, 200, 300 graus Celsius, então quanto maior a temperatura, muito bem, mais quente seria o local onde ela se encontra, né? Então o corpo que está essa temperatura seria o que a gente chama coloquialmente de mais quente ou mais frio. Mais frio a temperatura é menor, mais quente a temperatura é maior. Muito bem. Então, se a gente quiser medir a temperatura de alguma coisa, a gente pode utilizar esses equipamentozinhos aqui, que a gente conhece eles como termômetros. Então, os termômetros eles são utilizados aí para medir a temperatura e dependendo do termômetro que você utilize, ele pode marcar a temperatura na telinha ou numa coluna que marca aqui os valores. Na escola, para alguns de vocês tiveram contato com esse tipo de termômetro aqui, que é o termômetro de coluna de líquido. Nesse caso aqui, o termômetro você coloca em contato aqui essa parte de baixo e aí tem um líquido aqui, né? À medida que essa parte de baixo entra em contato com algum corpo, ele esquenta. E aí quando esquenta, há uma expansão térmica que a gente vai estudar também. E aí essa barrinha aqui, ela vai subindo e aí onde ela parar, você vê ali a temperatura marcada no tubinho. Esses outros termômetros, que são termômetros mais modernos, eles são termômetros que você mira no local e aí através de um processo físico chamado radiação de corpo negro ele consegue aferir a temperatura e colocar aqui na telinha. Muito bem, essa temperatura, o que é importante no momento é saber que quanto maior a temperatura, mais, coloquialmente falando, mais quente, e quanto menor a temperatura, mais frio, certo? Muito bem. A gente pode medir a temperatura utilizando a escala Celsius, que é a mais comum, certo? Pelo menos aqui no Brasil. A escala Celsius pode utilizar também a escala Fahrenheit ou a escala Kelvin. Então nós vamos trabalhar com três escalas de temperatura: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A gente vai localizar aqui alguns pontos especiais nessas escalas. Em 0 graus Celsius, certo? É a temperatura de fusão da água. É quando a água está no estado sólido, gelo, e ela pode passar para o estado líquido, certo? Quando ela está no estado sólido, no gelo, e está a passar para o estado líquido, essa temperatura é 0 graus Celsius. Na química e na física a gente chama de temperatura de fusão. É a temperatura que o gelo passa para o estado líquido. Muito bem, então se o gelo está a 0 graus Celsius, então aqui é a temperatura de fusão, certo? Abaixo dessa temperatura, ou seja, temperaturas negativas, a água estaria no estado sólido, então seria gelo novamente, né? Por isso que lá no Polo Norte a gente colocou uma temperatura negativa
menos 40 graus Celsius, indicando ali que o estado era sólido para aquele cubo de gelo. Muito bem, abaixo disso a água está no estado sólido, entre 0 e 100 a água está no estado líquido, e a partir de 100 ela entra no estado de ebulição, e aí a gente vê o vapor saindo da panela. Quando a gente está olhando para escalas em graus Celsius, a gente está olhando dessa forma: 0 é o ponto de fusão e 100 é o ponto de ebulição. Quando a gente olha isso na escala Fahrenheit, então o 0 graus Celsius em Fahrenheit é 32. A gente coloca assim, 32 graus F de Fahrenheit. Muito bem, esse 32 aqui é igual ao 0 graus Celsius, é a temperatura de fusão da água. E você vai subindo aqui 32, aí passa para o estado líquido da água e até chegar em 212, que é a temperatura de ebulição do vapor da água. Então 32 Fahrenheit é igual a 0 graus Celsius. 212 Fahrenheit é igual a 100 graus Celsius. E uma temperatura aqui entre 32 e 212 a gente vai chamar de TF. Em graus Celsius a gente vai chamar de TC. É uma temperatura entre 0 e 100. Ou seja, seria qualquer temperatura, seria qualquer temperatura nessa escala. Em graus Celsius a gente vai chamar de temperatura, Czinho embaixo para lembrar que é Celsius. Em Fahrenheit a gente vai colocar um Tzinho e um F embaixo para lembrar que é Fahrenheit. Então seria qualquer temperatura dessas em grau Fahrenheit seria TF. Por exemplo, 40 graus Fahrenheit ou 63 graus Fahrenheit. Então a gente representa isso por T e um índice embaixo F. Daqui a pouco a gente faz um exemplo. E a terceira escala que a gente vai estudar é a escala Kelvin. Então, para o ponto de fusão nós temos 273 Kelvin. Para o ponto de ebulição nós temos 373 Kelvin. E a gente representa a temperatura em Kelvin por TK. Então, tem como a gente pegar uma temperatura em graus Celsius e converter em Fahrenheit, ou pegar em graus Celsius e converter em Kelvin, ou pegar uma temperatura em Fahrenheit e converter em Celsius, ou pegar em Fahrenheit e converter em Kelvin, e assim por diante. Tem como o professor te dar uma temperatura e você converter para qualquer uma das outras escalas. Então, para fazer isso, a gente tem uma fórmula, que é essa daqui. Eu vou mostrar como é que se chega nessa fórmula no final do vídeo para quem tiver interesse. Mas para quem não tiver interesse e quiser só usar, normalmente é o que se faz nos exercícios, então basicamente é só olhar para cá. Nessa fórmula daqui nós temos 3 equações. Você pode, como aqui é uma igualdade, você pode pegar qualquer um desses e igualar. Por exemplo, eu posso igualar esse com esse, e aí eu tenho uma equação. Eu posso igualar esse com esse, e aí eu tenho outra equação. Ou eu posso igualar esse com esse, e aí eu tenho outra equação. Então, eu vou pegar essas duas aqui, por exemplo. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então, aqui é uma forma de eu converter a temperatura em Fahrenheit para Celsius. Se eu pegar, por exemplo, deixa eu tirar isso daqui. Se eu pegar, por exemplo, essa primeira com essa terceira, eu vou ter TC sobre 5 igual a TK menos 273 sobre 5. Veja que eu igualei essa primeira com essa última. Eu posso igualar qualquer dois pares aqui, porque é igualdade. Então, se eu igualar a primeira com a última, eu converto Kelvin para Celsius. Como é que a gente faz isso? Vamos supor que no exercício o professor colocou que a temperatura do objeto era 473 Kelvin e ele pediu isso em Celsius, certo? A temperatura que ele deu foi 473 Kelvin, isso aparece no enunciado do problema. E ele está te perguntando quanto é que vale essa temperatura daqui, em graus Celsius. Como é que a gente faz isso? Você utiliza então a fórmula. Como é que a gente faz? Pega o valor que ele deu e substitui aqui na fórmula. Então olha só, vou fazer aqui embaixo. Vou repetir o que tem desse lado daqui. E desse lado daqui eu vou repetir tudo, mas eu já vou trocar o valor de TK que eu conheço, que é o que foi dado no problema. 473. Então, onde tinha TK, eu vou colocar 473.
e vou repetir o resto. Ok? Então vou continuar a conta aqui. Vou repetir esse lado, por enquanto eu não vou mexer desse lado. E do lado de cá, que a gente tem tudo isso daqui, eu vou primeiro fazer a subtração. 473 menos 273. Você efetua a subtração, certo? Que dá 200. E divide por 5, que está embaixo. Então veja, eu mantive o 5 que estava embaixo. Agora eu efetuo a divisão. 200 dividido por 5. Então 200 dividido por 5 você pode fazer aí, que dá 40, certo? Então 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20. Então 200 dividido por 5 dá 40. Ok? Para finalizar a conta, esse 5 que está dividindo, ele passa para cima multiplicando. Então para finalizar a conta vai ficar 5 vezes 40. 5 vezes 40, que dá 200. Aí você coloca graus Celsius, certo? Então, essa é a forma de converter. Aqui está um pouquinho bagunçado, mas basta utilizar essa fórmula daqui para converter. Então você pode pegar esse com esse, e aí a gente tem uma fórmula. A gente pode pegar esse com esse, e aí a gente tem outra fórmula, e assim por diante. Então as fórmulas elas são sempre nesse formato. Agora, como é que a gente chega nessa fórmula, certo? Eu vou mostrar para vocês, embora que no exercício não precisa fazer essa dedução, é só utilizar a fórmula direta, mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega na fórmula. Muito bem, eu vou pegar, por exemplo, a escala Celsius. A gente sabe que o ponto de fusão é 0 e o ponto de ebulição é 100. Em Fahrenheit, a gente sabe que o ponto de fusão é 0, ou é 32, e o ponto de ebulição é 212. Aí você tem uma temperatura em graus Celsius e você tem uma temperatura em grau Fahrenheit. Aí você tem que fazer o seguinte: eu quero descobrir quanto é uma temperatura em Celsius, dado que eu sei a temperatura em Fahrenheit. Primeiro, a temperatura que você quer subtrai a do de baixo. A gente vai fazer isso porque o intervalo das escalas é conservado. Então, TC menos 0, vou pegar a temperatura que eu quero e subtrair a de baixo. Então vai ficar TC menos 0, que é a temperatura que eu quero, menos 0, que é a de baixo. Divide isso pela de cima menos a de baixo. Então vai ficar 100 menos 0. Iguala com a mesma coisa que eu vou fazer do outro lado. A temperatura que eu quero menos a de baixo. Então vai ficar TF menos 32. Divide a de cima menos a de baixo. 212 menos 32. Então agora vai ficar TC menos 0. O 0 não importa numa subtração ou numa soma. Então quando a gente subtrai ou soma por 0, é o mesmo que ele não existir. Então aqui sobra apenas TC. Embaixo, 100 menos 0 é 100. Do outro lado nós temos TF menos 32, TF menos 32, e embaixo tem 212 menos 32, que dá 180. Ok, agora eu posso dividir aqui, eu posso simplificar essa equação multiplicando aqui ambos os lados por 20, certo? Se eu multiplicar por 20 ambos os lados, eu vou simplificar esse 100 por 20, ou seja, eu vou dividir esse 100 por 20. Do outro lado eu tenho que fazer a mesma coisa, eu tenho que dividir 180 por 20. Então o que eu faço desse lado eu tenho que fazer do outro lado. Então repetindo aqui, dividindo 100 por 20 dá 5. Do outro lado, se eu dividir 180 por 20, dá 9. E assim a gente chega na fórmula entre TF e TC. A gente faz essa mesma coisa para as outras escalas e a gente vai encontrar todas as formulinhas. Veja, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. É exatamente o que nós temos aqui, certo? TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Então,
Muito obrigado, até a próxima.